Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Juliana, sou trabalhadora da Ramatiz. Boa tarde, o pessoal que acompanha pela internet também. Hoje vamos fazer, então, uma reflexão sobre o capítulo 23, Moral Estranha. Então, eu vou ler alguns subitens do capítulo e depois a gente vai fazer uma reflexão com alguns subitens que eu escolhi para a gente refletir sobre este capítulo. Conseguem me ouvir bem? Sim. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando a gente ouve esses subtítulos do capítulo, é forte essas palavras e cabe, então, a moral estranha, porque realmente causa um estranhamento. Como assim? Odiar pai e mãe. Palavras tão fortes vindas de Cristo. Então, agora, ao desmembrar um pouquinho, a gente vai entender quais são as relações dessas palavras e de que forma, na época escrita o Evangelho, foi entendido principalmente a palavra ódio. Então, já ao ler os subtítulos, né, a gente entende uma estranheza, principalmente com a palavra ódio. Porém, o Evangelho e a Bíblia, eles não foram escritos na época de Jesus, mas sim posteriormente à estada de Jesus na Terra. Inicialmente, os Evangelhos foram escritos com o dialeto siríaco. Então, muitas palavras naquela época, elas não tinham um significado apenas, né? Elas tinham vários significados. Vamos dar um exemplo bobo aqui, mas um exemplo da palavra manga, por exemplo, aqui no nosso português, né? Que pode significar fruta, pode significar uma parte da nossa roupa. Então, desta forma também, as palavras naquela época tinham muitos significados e diferentes significados. E a palavra ódio, ela tinha um significado mais brando do que a gente tem hoje. Então, o Evangelho, inclusive, traz uma nota dando explicação. A língua hebraica não era rica, havia muitas palavras com vários significados. Então, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos, o que exprime o verbo grego, o verbo hebreu, do qual deve ter servido a Jesus. Odis, ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual ao outro. Então, isso seria no dialeto siríaco. Entendendo isso, a gente começa, então, a traduzir esses subitens do capítulo. Então, abandonar seu pai, odiar pai e mãe. Quem não odeia seu pai e sua mãe, ele inicia assim: quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão do povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seu irmão e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, vamos traduzir um pouquinho, né? Se alguém ama mais, né, seu pai e sua mãe do que a Deus, do que as palavras do que o mestre ensinou, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quis dizer com isso? A gente não está falando que temos que idolatrar a Cristo. Não foi isso que ele quis dizer. E não amar os nossos irmãos, ou amar menos a nossa família, ou se importar com o nosso próximo. Mas sim, amar a nossa missão aqui, os ensinamentos dele. Então, foi isso que Jesus quis dizer ao nos trazer: quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Que a gente deve amar acima os ensinamentos de Cristo, para então podermos amar o nosso irmão e colocar em prática aquilo que Deus vem nos ensinar. Caros irmãos, Jesus veio então ensinar sobre a vida espiritual. Quando ele diz que não é deste mundo, ele está falando que não é do mundo material, mas sim do mundo espiritual.
Quando Jesus diz amar mais o Pai e a Deus, significa desapegar da materialidade. E quando a gente fala da materialidade, a gente pode também pensar nos nossos irmãos, nas pessoas, o quanto a gente tem posse pelos nossos próximos, né? Quanto a gente quer ter o controle das atitudes das pessoas, do que a pessoa vai falar, do que a pessoa disse ou deixou de dizer. Então, isso também é um apego, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência no nosso dia a dia do quanto temos que ser mais elevados que isso, ter o olhar para o futuro, né? Para a vida eterna. A vida é muito mais do que essa passagem aqui na Terra. Então, esse capítulo nos faz refletir muito sobre isso. Obviamente, devemos amar nossos irmãos, como eu já falei, familiares, porém, isso não deve estar acima do nosso compromisso, né, da nossa responsabilidade como pai. Ele fala menos apego a pessoas, a materiais, em relação à nossa missão aqui na Terra, crescer e evoluir. Vou fazer uma leitura de uma passagem que fala sobre isso, para a gente refletir um pouquinho sobre algumas questões que a gente coloca em prática aqui na Terra, e Jesus não está nos julgando em relação a isso. Então, assim, censura-se um filho por deixar seu pai e sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não. Não se reconhece, ao contrário, um mérito por separar das doçuras do ambiente doméstico, do aconchego da amizade, para cumprir um dever. Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir o esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas nem a solicitude que se deve com os pais e nem a ternura com os filhos vem a diminuir em relação a isso. Né? Não é porque a filha casa que vai deixar o lar dos seus pais que vai amar menos. Não é porque um soldado vai representar a pátria e vai abandonar em algum momento a sua família que vai amar menos. Então, essa reflexão que Jesus nos traz, tá? Não é neste sentido. A gente pode, sim, amar a nossa pátria, representar certas situações e, importante, formar nossos núcleos familiares. E aqui ele fala, né, dessas pequenas perdas, desses pequenos abandonos, o quanto temos que trabalhar isso na gente. Ao formarmos uma família, uma nova família, muitas vezes sentimos a síndrome do ninho vazio, quem é mãe e pai, né? Ao deixar os filhos seguir a vida. O quanto é importante a gente dar essa liberdade aos nossos filhos, né? Ou ao nosso irmão, ou ao nosso familiar que mora conosco, ou mesmo alguém que trabalha com a gente, né? E não incentivar a pessoa a ir, a crescer, a ter liberdade. Depois tem um subitem que fala abandonar. Opa, desculpa. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Estão ouvindo, assim, parece meio forte, né? O que quis dizer Jesus nessa passagem? Ele disse a um outro, segui-me. Ele respondeu, Senhor, permitirei antes enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixar aos mortos ao cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então, nessa passagem, ele coloca a importância de a gente saber a continuidade que tem a nossa vida. A gente está aqui fazendo a nossa passagem, temos a nossa missão, e ao perdermos um irmão próximo, um familiar, um filho, né, o pai, uma mãe, a avó, muitas vezes bate aquele desespero, e a gente acaba se apegando àquele corpo, que nada mais é do que uma veste. O espírito continua, ele faz a sua passagem. Mas o momento que a gente não permite que essa passagem seja feita de forma mais pacífica, a gente acaba segurando esse irmão. A gente não deixa que ele seja recebido, né? E ele fala, deixar os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos,
recebido pelos espíritos do outro lado. Quanto é importante a gente libertar e desejar essa leveza para que a gente consiga dar continuidade à nossa caminhada aqui, que a gente não sabe até quando a gente vai, né? A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai antes ou depois dos nossos pais. Então, é importante a gente, no momento que faz essa passagem, essa despedida daquele corpo, daquela veste, ter a consciência que cada dia vai ser um dia de evolução. Não estamos dizendo que não podemos chorar pelo nosso irmão. Não estou dizendo que não podemos fazer o luto. Claro que sim. Mas temos que ter a consciência que isso precisa terminar. Não pode se estender por anos. A gente precisa dar continuidade para que em outra vida a gente volte a se encontrar. E muitas vezes esse choro, esse desespero, é aquele tempo que a gente não teve ou não se dedicou àquele familiar ou aquele ente querido que está ali, que se despediu. E aí vem aquela culpa, aquele desespero, eu não pedi desculpa, eu não pedi perdão, eu podia ter ido visitá-lo, eu não fiz aquela ligação. Então, esse capítulo traz essa consciência. O que estamos fazendo aqui durante esse tempo, que temos essa convivência maravilhosa, onde o amor deve prevalecer acima de todas as coisas. E sempre pensando que a vida é futura, a vida é eterna. Este aqui é um momento. Nós temos o resgate, nós temos a missão. Precisamos, sim, evoluir. E de que forma estamos fazendo essa evolução? No nosso dia a dia. Desde o acordar até o dormir. Vamos refletir lá atrás, a nossa segunda-feira. De que forma eu acordei segunda-feira? De que forma eu acordei hoje? Será que a gente lembra? Ou a gente está vivendo no piloto automático? Será que lembramos de todos os irmãos que passaram pela gente durante esses 3, 4 dias da semana? Como a gente tratou cada um deles? E principalmente, gente, como a gente se trata diariamente. Porque aquilo que a gente consegue dar para a gente de amor é aquilo que a gente vai conseguir oferecer. Então, para finalizar essa passagem, resumindo esse capítulo, né, que nos traz essa reflexão de uma maneira mais forte, mas aí colocando o sentido certo das palavras lá no início do capítulo, a gente entende que quem ama não prende. Quem ama, liberta. E ao encerrarmos a nossa caminhada neste plano, possamos sentir essa libertação da vida eterna, se assim escolhermos amar os ensinamentos do Pai Eterno. Que assim seja. Muito obrigada.